translado, locação de jazido, preparação de copos, taxa de exumação, ornamentação, tá bom? Solicite o seu agora mesmo. 66-3531-5093. Atendimento 24 horas pelo WhatsApp 66-996-16-99-28, tá bom? Mande um oi pra gente, nós iremos entrar em contato com você. Na Avenida dos Tarumãs, 1584. Quem nunca sonhou em ter aquele sorriso de artista, hein? Conheça agora o DSD que já está disponível para você na Sorrisos. Um modelo do seu sorriso é enviado para Madrid, onde a equipe do Dr. Christian Koldman define como será o seu sorriso ideal. O novo sorriso é aplicado sobre os seus dentes naturais, transformando a sua vida para sempre. Venha mudar a sua vida na Sorrisos, a clínica do sorriso confiante. A Sorrisos é líder no segmento odontológico no Brasil. O compromisso é levar o que há de melhor em tecnologia, em tratamentos e atendimentos em uma rede preparada de franquias próxima a você. Em Sinop, na Avenida Governador Júlio Campos, número 1420, próximo à Catedral. Clínica Sorrisos. Agora 8 horas 36 minutos, 8h36, nós vamos abrir aqui o baú do Padre Giovanni, né? Abrir o baú do Padre Giovanni. Primeiro, o padre, qual é o nome completo? Padre Giovanni do quê? É Carlos Giovanni Salomão. Carlos Giovanni Salomão, natural da onde? Natural de Minas. De Minas Gerais? Andrelândia, próximo de São João del Rei. Próximo de São João del Rei. Quantos anos já de sacerdócio, padre? 32 anos. Desses, grande parte vivida aonde? 20 anos na África. Na África. É aí que eu quero chegar. Por que o senhor escolheu a África para ficar 2 décadas? A África me escolheu. É? É diferente. Eu estava na terra da Elaine, lá em Tocantins, um lugar chamado Bico do Papagaio. Olha. Trabalhava lá. Na ocasião, substituía o padre Josimo, que tinha sido assassinado lá em Imperatriz. Ali uma região muito complicada, muito complicada. Então pediram à Companhia de Jesus, aos jesuítas, que assumisse, porque a paróquia ficou vaga depois do assassinato dele. E eu era recém-ordenado, então o meu provincial pediu que fosse para lá. Isso? Consegue lembrar agora? Em 82, eu acho. 1982. E lá fiquei 1 ano. Depois, então, veio o convite para que fôssemos para a África, que estava precisando, sobretudo, concretamente no Chad, bem no norte da África. E eu fui para lá. Quando cheguei lá, fiquei 1 ano, meio ano, mais ou menos. O nosso geral em Roma pediu que viesse para Moçambique, porque era de língua portuguesa, para facilitar, e que havia uma abertura, porque os portugueses foi 84, foi a época que se deu ali a independência de Moçambique, de Angola, Guiné-Bissau, se deu a independência de Portugal, que era a colônia de Portugal. Qual foi o seu impacto quando você, chegou lá, assim? Na realidade de lá, a hora né? que você chegou, fez assim, cheguei. Qual foi, assim, de cara o impacto? Um baita de um susto, porque estava em guerra civil. Como saíram os portugueses e constituiu um governo chamado Frelimo, governo de matiz, assim, orientação marxista, havia um grupo que não queria essa orientação, então ficou entre Frelimo, que era o governo, Frente de Libertação, que tinha lutado contra a colonização portuguesa, e depois criou-se a Resistência Nacional Moçambicana, a Renamo, que lutava contra a Frelimo por causa dessa orientação. Eu chego nesse momento de intensa guerra interna. Você sentiu medo pela sua vida em algum momento, nesse período lá? Você chegou a falar, meu Deus do céu, agora eu vou mesmo. Várias vezes. Em guerra, né? Em guerra. Eu morava num lugar, quando eu cheguei, eu fiquei na capital uns 2 meses, aí o meu provincial, o superior da região, disse, o seminário precisa muito de apoio, e eles têm poucos padres que ajudem a formar os novos padres seminaristas. Só que é fora da cidade, nós temos uma paróquia lá perto. Eu queria que você fosse para lá, me disse ele, e virá mais um de Roma, que está em formação, e vocês formam uma comunidade e dão aula no seminário, ajuda a formar os padres, que é um pedido dos bispos de Moçambique. Então eu me adiantei e fui para lá,
o outro de que viria de Roma viria morar comigo. Então assumi a paróquia, assumi as aulas no seminário, mas o padre que era para vir nunca veio, eu fiquei sozinho. E era uma região muito conturbada, porque ali passavam os guerrilheiros, depois passava o exército do país, né, Vocês estavam no meio do fogo cruzado. No meio do fogo cruzado. A gente não sabia quem era quem, né? E muitas vezes você acordava. Eu acordei uma vez, uma noite, na minha cama, deitado, quando abri o olho, porque me cutucaram com a ponta do rifle no pé. Eu acordei assustado, cheio de rifle, assim, apontando para mim na cama, né? Jesus. Então eram momentos, assim, muito engraçados, porque... Engraçado isso? Engraçado, porque você na hora não tem susto, você não tem medo na hora. Mas eu mantive a calma e dizia assim, bom, eu duvido que eles vão me matar. Quer dizer, entre eles, eu era o único branco. E o único branco que morava ali naquela aldeia, né, naquela região. Era o único que tinha o carro também. Então já intuía que eles queriam sempre o carro para correr mais, porque ou estava em perseguição ou iria em perseguição. Ali naquele caso eles estavam sendo perseguidos pelo governo. Fugir. Né? Então cutucaram, um deles disse, queremos a chave do teu carro e vamos levar algumas coisas da sua despensa. Realmente eles não levaram tudo. A minha despensa também era eu sozinho, era a lata de sardinha, um pacote de macarrão e olha lá alguma outra coisinha. E pronto, largava o carro lá no meio do mato, depois a gente conseguia recuperar. Outros casos também, assim, muito interessantes e aconteceram. Muitas aventuras, enfim. O senhor falou na despensa e a gente acompanha cotidianamente na imprensa a questão... Lá se vive abaixo da limite da pobreza, né? Lá, se a gente fala assim, que existe pobreza, lá está abaixo. Muito abaixo. Da linha da pobreza. Né? Também é um outro fator complicatório naquela região que o senhor enfrentou, né? Sim, muita gente pobre, mas pobre no sentido assim de faltar tudo mesmo, né? Uma das coisas que impressiona a gente e que marca, por exemplo, hoje, se eu tivesse mais saúde, menos idade, eu voltaria para lá, sem dúvida. Eu não pestanejanava para isso, eu iria rápido, né? É que mesmo nas dificuldades, a alegria, a força, a esperança daquele povo é uma coisa impressionante. Isso eu ia perguntar, mesmo eles estando ali com fome, sem perspectiva, sem uma luz no fim do túnel, eles não perdem a alegria. Não perdem. Há casos assim que comovia muito. Eu vi uma vez lá, passou lá uns voluntários que vinha da Espanha, que deu uma boa ajuda lá na comunidade. Um deles estava com 2 pães, né, que tinha comprado para eles tomarem café, os estrangeiros que faziam voluntariado. E 2 menininhos pediram um pão, eles deram o pão. Imediatamente apareceram mais, o menino foi dividindo o pão com todo mundo que ele ganhou. Então, era assim, você via gestos que comovia, sabe? Ninguém pega para si, eles têm sensibilidade, têm uma abertura e sabem de que todos passam por mesmo, né? Eles estão no mesmo sofrimento e sabem que precisa se ajudar. Sim, são solidários. Tem muitos brasileiros lá na África, né, padre, fazendo trabalho. Não só brasileiros, tem muitas pessoas de outros países, inclusive na África, fazendo um trabalho formiguinha que às vezes nem aparece. Isso. Voluntários, né? São pessoas assim, anônimas, mas estão lá. Tem bastante gente. A gente encontrava muitos brasileiros, às vezes até nos recôncavos mais longe, né? Quando eu estive na fronteira trabalhando com os refugiados e morava num campo de refugiados, porque a guerra intensificou, muita gente da região teve que fugir para outro país e ficamos num limite da fronteira com cerca de arame farpado para não invadirmos o outro país, que era o Malawi, e campo aberto do outro lado na divisa, né? Ficávamos ali, a gente até médicos sem fronteiras, esses médicos chamados sem fronteiras, né? Os médicos, tinha médicos brasileiros, médicas sobretudo. Voluntários, trabalhando lá. Eu tenho uma pergunta para o senhor, mas eu já vou fazer essa pergunta. Só um segundo que eu já faço essa pergunta.
A vida passa muito rápido, nós cuidamos do marido, cuidamos da esposa, dos filhos, às vezes até dos netos. Esquecemos de nós mesmos. Cuidamos dos outros e não nos preocupamos com a gente. Vá agora mesmo para Implante Oral. Aproveite a oportunidade de realizar o seu sonho e ter os seus dentes de volta. O Dr. Robson faz os seus implantes em menos de meia hora. Rápido, com tranquilidade. Na Rua das Aroeiras, número 84. Ligue ou envie um WhatsApp para o 99678-6273. 99678-6273. Sicredi informa a hora certa. 93 FM 8h45. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Concorra a mais de 600 mil em prêmios. Sorteios semanais de R$1.000 e 2 grandes prêmios de R$100 mil. E mais, com a poupança programada, você tem o dobro de chances de ganhar. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. A vida pode ser repleta de imprevistos, de escolhas que impactam diretamente o seu futuro. Mas uma coisa é certa, as melhores surpresas estão reservadas para quem se prepara. Processo Seletivo FACIP 2019. Nesse sábado, dia 22, plantão de matrículas até às 17 horas. Agende a sua prova, tá bom? 18 opções de cursos com aulas práticas e 100% presenciais, com primeira mensalidade apenas R$ 99,90. Seu conhecimento é o que garante o futuro. Faça a escolha certa. Faculdade FACIP, feita pra você. Manhã 93. 8h47, a gente continua o nosso bate-papo com o Padre Giovanni para falar um pouco dessa experiência de vida que o Padre Giovanni teve, especialmente porque o Padre Giovanni sempre foi mandado para, como a gente costuma dizer, boca quente, né? Lugares bonitos também. Lugares bonitos também. Nesse prazo que o senhor esteve na África, o que mais te chamou a atenção, sim, como ser humano e como sacerdote? O que mais chamou a atenção é justamente isso, é como o povo, mesmo na miséria, mesmo nos grandes desafios que enfrentam e enfrentaram, sabia celebrar a vida, sabia sorrir, tinha uma força tremenda para dar a volta por cima, né? Celebrar. Uma das coisas mais bonitas, Elaine, lá era o casamento, sabe? Olha aí. Como festejam, como vibram com aquilo, né? As liturgias eram muito ricas, né? Movimentos de dança, né? E tinha coisas assim lindas, momentos depois da comunhão, à volta do altar, grupos de senhoras que dançavam à volta do altar como que estivesse agradecendo a Deus pelo aquele alimento que tinha recebido da palavra, do pão eucarístico, né? Então tinha uma vibração, é um povo com muita vibração. O africano tem no sangue essa vibração, essa capacidade grande de explodir, de celebrar a vida, né? O padre, às vezes a gente vê até os próprios comediantes, os palhaços do circo, falam assim, bom, nós temos o dom de fazer sorrir, de fazer as pessoas se alegrarem e de ficar alegre naquele momento, mas ninguém sabe das tristezas que nós passamos. Às vezes essa alegria, essa maneira de extravasar tão forte que o povo africano tem, não esconde um pouco da tristeza de ser tão desprotegido e eu não diria esquecido, eu não sei qual é a palavra que eu usar. Enfim, de estar sofrendo tanto assim. Eu não diria que esconde. Eu acho que isso é uma arma para superar. Ele transforma todo esse sofrimento. Transcender o sofrimento, porque o sofrimento, se você vive nele e se vai enfurnando nele, ele te arrebenta, ele te mata, ele tira a tua vida. Isso é uma resistência bonita, é uma forma, eu chamaria isso de a capacidade mesmo de resistência, né? Porque eu acho que não há nada pior. De resiliência, vamos dizer assim. Você é mãe, eu sou pai, enfim, já estou prestes a ser avô, se Deus quiser. Eu acho que não há nada pior do que você ver seu filho passando fome, que nem a gente vê as situações da África, assim, coisas assim. Sabe, que nós aqui, olha, milhares de quilômetros, nós sentimos um aperto no coração, mas não você está ali. Vendo tudo isso, né? Naquele momento, vendo.
E outro detalhe, com a mão amarrada, literalmente, de não poder fazer absolutamente nada. Porque não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Você vai fazer o quê? Se você não tem para você, né? Não tem jeito, né, padre? É meio complicada essa situação. O que se fazer hoje, a nível de governamental, de mundo, porque um país só não vai ajudar a África, tem que ser um global, para se resolver de fato e de direito o problema da África. Não medidas paliativas, uma resolução assim, para que dê uma qualidade de vida para a população africana de modo geral. O Papa tem falado muito. A questão não é só mais o continente africano, né? Por exemplo, hoje, agora recentemente, a ONU mostrou o recorde assim vergonhoso no mundo. São 70 milhões de pessoas fugindo de conflitos de guerra, conflitos de perseguição, né? Nós batemos o recorde, né? Então, é um mundo que está completamente, quer dizer, no dia que todos os governos se despertarem, que essa ânsia de ganhar dinheiro, esse capitalismo voraz que enriquece poucos e está arrebentando com milhões e milhões de pessoas, isso acabaria. Eu acho que a África entraria numa relação justa como continente, como a América do Sul também, agora começa a entrar, né? A gente está vendo aí os nossos países vizinhos, Argentina, Venezuela, Colômbia, Bolívia, né? O Brasil mesmo, né? O nível de desemprego é uma coisa altíssima, né? Então isso traz muito mais pobreza, traz mais miséria, está prostrando o mundo. Eu acho que o que se tem que fazer é repensar esse tipo de relação econômica do mundo, né? Ô padre, a gente vê tanta coisa acontecendo, eu vou usar a palavra correta, tanta desgraça acontecendo, eu odeio essa palavra, mundo afora, em todos os setores da sociedade. Parece que a nossa sociedade, de modo geral, ela ficou podre. Sim. Né? Em todos os sentidos. Perdeu muito valores. Muito valores. A gente vê, por exemplo, aí casos de pedofilia, pais violentando filhos, filhos matando pai, e por aí sucessivamente. E olha que eu estou colocando só problemas caseiros. Eu não estou saindo além do portão da nossa casa. Da família, da família de modo geral. Nós perdemos o que a gente pode dizer a base de sustentação de uma sociedade, que é a família. Eu acho que essa é a palavra. A essência. Sim, a família ficou muito ferida, muito machucada, né, nessas relações todas confusas que está, né? Hoje há guerra em tudo, né? Até a guerra na religião também há, por exemplo, recentemente o caso de um pastor que matou outro numa discussão sobre teologia, né? Quer dizer, a intolerância humana, ela está chegando ao limite, né? Pouca gente já não... O diálogo foi embora, paciência, né? E isso na família afeta muito também, né? O diálogo se perdeu, né? A conversa. É isso que volta de novo, Elaine e Anderson, aquilo que eu falava no começo. Como eu sinto falta, e muitas pessoas mais antigas sentem falta, de Sinop pequena. Aquela Sinop onde as famílias estavam agora terminando o tapete para a procissão de Corpus Christi. A gente vai crescendo, a cidade vai crescendo de tal maneira, de um modo geral, e é natural da vida, não existe. Ninguém segura mais isso. Ninguém segura mais isso. E parece que as coisas, padre, vão se perdendo. As pessoas vão ficando mais afastadas uma das outras. Cada um cria sua redoma, o seu mundinho, né, que a gente costuma chamar assim, cria aquela bolha e não sai mais para nada. Sem contar também que está acontecendo tanta coisa ruim ultimamente, né, que as pessoas elas estão deixando para procurar a igreja, né, ou se apegar a Deus ou a sua religião, enfim, né, o que a gente não discute aqui, mas é só por conta desses acontecimentos ruins, né, e as coisas boas elas deixam passar e não lembra que a gente tem que agradecer pelas coisas boas também, né? Verdade, Anderson. Eu acho que as pessoas têm que começar a perceber o seguinte, que uma relação com Deus é uma relação muito justa, quer dizer, eu não busco a pessoa quando eu preciso dela,
se é meu amigo, é meu amigo para sempre. Deus é nosso amigo para sempre. Por que nós não somos amigos também para sempre com Deus, né? É verdade. E em todos os momentos. Às vezes a nossa relação é injusta com Deus por causa disso. Eu só busco a Deus quando tenho com família, algum familiar, ou quando eu estou doente, quando eu perdi alguém, quando a minha situação financeira é precária, aí eu me lembro de Deus. Mas fora disso, isso é uma relação injusta. Porque você só quer quando você precisa. Isso, conversando com o padre, aqui fora, agora há pouco, o INSS da igreja vai ter problema já, pela nossa conversa. Porque hoje nós temos uma baixa adesão de pessoas com vocação, vamos colocar assim, com chamado para o sacerdócio, ou de modo geral para estar na igreja. E o padre estava falando da preocupação, inclusive, do Papa, do Vaticano de modo geral, com o envelhecimento dos sacerdotes e a pouca adesão, né, padre, de novos sacerdotes. Hoje você dá para contar no dedo quem são ordenados aí recentemente. É difícil, né? A população aumenta, há muitos lugares que deixam de ter a presença do sacerdócio, celebrar a Eucaristia, né? Porque não há, né? Então diminuiu muito a vocação. Isso também toca muito a questão da família, né? Da base da sociedade. Com certeza. Por isso que a gente, desde o primeiro programa, a gente vem falando aqui sobre a família. A família é a base da sociedade, é o alicerce da sociedade. É a mesma coisa de você construir um castelo de areia e bater uma onda. Ou você construir uma casa numa rocha forte, onde vai bater vento, onda, tempestade, ela vai permanecer lá. A história dos 3 porquinhos, né? Vem muito bem a calhar. É a família, a sustentação de tudo. Para a gente fechar aqui, até para liberar o senhor hoje, porque tem várias coisas acontecendo na igreja, nós poderíamos dizer hoje, com toda segurança, que se a gente conhecesse um pouquinho do que o senhor viu na África, as coisas poderiam ser diferentes? Todos nós? Poderia sim, sem dúvida. Eu creio que o Papa Francisco tem pensado muito nisso, né? Por exemplo, o carinho com que ele está olhando o sínodo da Amazonas, que inclusive a nossa região é incluída nela. O nosso bispo vai participar do sínodo em Roma, né? Esse sínodo da Amazonas. É uma forma de tentar e de buscar uma nova maneira de ser igreja, sobretudo numa realidade tão solapada pela violência, né? Por exemplo, em 6 anos na Amazonas, sobretudo na Amazonas mais lá para o norte, foram mais de 1.800 mártires, pessoas martirizadas, mortas, né? Então, isso são dados assim alarmantes, né? O nível de violência, a luta, a disputa pela terra, a agressão contra a natureza. De novo, né? Caiu o poder, né? O dinheiro, a cobiça. Aí a ganância de poucos, né? Gente, Não como é que jeito, pode? Né? É muito daquilo que a gente falou. É o ter e não ser. Isso é verdade. Né? As pessoas estão preocupadas em ter posses, ter poder, ter dinheiro, ter riqueza e não ser. Ser amigo, ser parceiro, ser cristão. Ser família. Ser família, acima de tudo. Eu só quero agradecer a presença do Padre Giovanni, dizer que é sempre um prazer conversar com o Padre Giovanni. Até conversando com o Padre fora, como o Padre Giovanni lembra o Padre João Salarini, no jeito de conversar com a gente, de lidar com a gente. E eu fico muito feliz pela sua presença aqui. Eu acho que todos os ouvintes da 93 também. E da região onde nós pegamos aqui a 93 FM. Muito feliz pela sua vinda para cá. Ainda perguntei pro padre, falei, veio para ficar? Ele falou, bom, é a ideia, mas não depende muito só do padre, né? Sim, de forma nenhuma. Mas antes, Kiko, gostaríamos também que o padre passasse qual é a programação para hoje. Para hoje, né? De Corpus Christi. Na nossa paróquia Santo Antônio, está tendo já 2 missas agora de manhã às 8 horas, começaram na Todos os Santos e Nossa Senhora de Lourdes, lá em cima. 18. Com a procissão depois da missa. E na matriz, na Santo Antônio, hoje às 18 horas a missa, depois precedido da procissão do Santíssimo Sacramento, né, do Santíssimo Corpo de Jesus. Então 18 horas hoje na Santo Antônio. Eucaristia. E aí a procissão vai até onde, padre? Ela tem mais ou menos o trajeto? Você tem, Gelson, o trajeto da procissão de cabeça?
Aí depois da Santa Missa tem a procissão. Eu vou perdoar o padre, sabe por quê? Ele chegou agora há pouco, não vai saber as ruas aqui. Nome de rua, pra mim, daí é complicado. O Gelson tá passando pra gente aqui. Na Avenida das Cibipirunas. Na Avenida das Cibipirunas. Passa na Embaúbas. Passa aqui na Embaúbas, aqui essa da prefeitura. E sai lá por trás daquela do ginásio. E sai na do ginásio olímpico José Carlos Paza. Então essa é a sequência. Bom, quer saber de uma coisa? 18 horas você vai na igreja e você vai seguindo a procissão que vai sair lá no final. Né? Segue o corpo e o sangue de Cristo. E chega lá no final. Em cima de tudo que o padre falou, enquanto o padre Giovanni estava falando, eu estava procurando uma música. E eu achei um cantor que fez uma música que eu acho que relata muito bem um pouco do que o padre falou. Se a gente fosse conversar, a gente ficava o programa inteiro conversando com o padre Giovanni. O Daniel gravou uma música que não foi muito divulgada, só em alguns casos, mas não foi bem divulgada essa música. E eu acho que ela retrata um pouco do que a gente precisa para ser feliz. E o nome da música é justamente esse, Para Ser Feliz. O cantor Daniel, eu queria que você que está em casa ouvisse essa música aqui. Bom dia.